noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Você pode sentar. Interessante que a Juliana falou, porque é justamente que a palavra de hoje vai falar justamente sobre isso. Eu já falei que Deus não guarda segredo. Já falei isso para você? Eu já te contei que Deus não guarda segredo? Vocês estão me ouvindo? Eu já falei para você que Deus não guarda segredo? Que Deus conta as tuas coisas para os outros? Você sabia disso? Sabia que Deus fala assim, vai lá na casa do... O outro está lá se escondendo, morrendo de vergonha, porque está com um problema. Aí Deus fala para o outro, vai lá orar na casa do fulano, que ele está com tal problema. E Deus conta. Deus não tem segredo, não. Não é? Aí Deus vai e fala para Juliana, ó, fala para orar sobre isso. Aí antes de falar ora sobre isso, o assunto é sobre isso. Ó. Glória a Deus. Eu tinha visto o pastor, ele está por aí ainda? Eu vi que você pôs a lista aqui, ainda dá para fazer a lista dos nomes? Se quiser? Dá? Tá, depois a gente vê isso aí. A minha oração, não posso nem dizer minha oração, mas o meu desejo, a minha vontade é que essa igreja seja como essa música que nós cantamos hoje. Meu prazer é estar... não, antes. Entenda isso, que nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos para adorar e para servir a Deus. Que a nossa igreja entenda, que eu e você, e todos nós, os que não vieram também, entendam que nós estamos aqui para servir a Deus. A gente faz outras coisas na nossa vida cotidiana, mas nesse mundo nós somos passageiros, nós somos turistas aqui, estamos turistando nesse lugar, porque o nosso país não é aqui, nosso país é no céu. É para lá que nós vamos, então nós só estamos passeando. E ó, você que já viajou, já foi para outros lugares, é uma delícia viajar, não é? Ai, como é gostoso viajar, como é gostoso comer coisa diferente, como é gostoso você estar no hotel, sair, quando você volta, a cama está arrumada, o banheiro está limpo, é bom ou não é? Você não cozinha, mas você come bem, não é isso? Não é uma delícia? Não lava a louça, você não se preocupa, ai, o que eu vou fazer de almoço? Ai, será que tem mistura? Será que... Mas a gente viaja, passeia, mas a melhor coisa é quando a gente volta para a nossa casa. Ai, estava maravilhoso, mas voltar para a nossa casa é melhor. Você pode estar no melhor lugar do mundo. Não tem lugar como a sua casa. E na nossa vida, também é assim, na nossa vida espiritual. Ah, você pode amar o lugar que você vive, você pode ter uma cama confortável, muito confortável, sua família ser maravilhosa, seu emprego ser maravilhoso, você ser rico, cheio de saúde, tudo maravilhoso. Mas não tem comparação ao céu, que é o nosso lugar. No céu que é o nosso lugar. Nós estamos aqui passando, mas nós vamos para o céu. Então, o meu desejo, o meu prazer, a minha alegria vai ser de ver, ainda antes de eu morrer, essa igreja realmente ter o seu prazer em estar na casa de Deus. Porque tem pessoas que vêm para a igreja se ela não tem uma festa, se ela não tiver outro compromisso, e ninguém precisa me contar, porque essas redes sociais malditas, às vezes, do inferno, você olha e fala, ah, o irmão não foi. Por que será que o irmão não foi? Será que aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Estava numa festa, foi para o mercado, foi passear, foi viajar. Não estou dizendo que nada disso é errado. Você tem que fazer a compra do seu mercado? Tem. Você tem que passear? Tem. Você vai para a festa? Vai, aproveita. Mas, às vezes, dá a impressão, em algumas pessoas, que é assim... Hoje é domingo, hoje não tem nenhuma festa, não tem um churrasco, não tem um passeio.
Vamos para a igreja, então. Quando nós chegarmos nesse nível de não ter dia de semana, não ter... não é porque está frio, não vou para a igreja porque está frio, eu não vou para a igreja porque está chovendo, eu não vou para a igreja porque está muito calor, eu não vou... Quando nós chegarmos nesse nível, assim, 90%, 80% da igreja, aí eu vou ficar feliz, nesse sentido, dessa parte. Porque aí eu vou acreditar que o meu desejo, o meu prazer é estar na casa de Deus. Ah, eu estou cansado, mas eu estou na casa de Deus. Porque às vezes é interessante, tem gente que fica assim, eu não vou para a igreja domingo, porque eu fui no médico, eu trabalhei a semana inteira, estava ruim a semana inteira. Aí no domingo, vai para a igreja, vai para o hospital. Estou falando alguma bobagem? Ai, pastora, que exagero. Estou falando exagero, bobagem? Não, isso realmente acontece, porque é questão de prioridade. Romanos 4, versículo 5. Você já orou por alguém e essa pessoa se converteu? Pensa, você já orou por alguém ou fez uma campanha pela salvação de alguém e essa pessoa se converteu? Essa pessoa está aqui com você, mas se converteu? Essa pessoa se converteu? Quantos oraram por alguém e essa pessoa se converteu? Levanta a mão, assim, para mim. Muita gente faz isso, ora. Eu lembro logo no começo da minha conversão, eu orava muito, fazia muita campanha para a salvação de pessoas. E eu evangelizava, eu não sabia, eu me atrapalhava. Tinha hora que eu via que eu não sabia continuar o assunto, mas eu tentava. Quando nós nos convertemos, que é chamado o primeiro amor. O primeiro amor a gente quer que todo mundo saiba. Sabe uma paixão? Uma coisa que você está entusiasmado, você está feliz e você quer que todo mundo saiba? Mas aí depois a gente acostuma com a igreja. E fala, a igreja está lá aberta, é só ir. Hoje eu estava falando isso com meu pai, falando, a médica que ele passou hoje, a médica tão novinha, tão boazinha, tão educadinha. Aí minha mãe, uma hora o novo é bom, uma hora o velho é bom. Eu falei, o velho tem experiência, mas o velho tem paciência. Tá bom. Aí, tá, é assim mesmo. E o novo é diferente, né? Tem suas qualidades, o novo e o velho. Aqui em Romanos diz assim, no entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Aqui está falando, irmão, sobre salvação. Preste atenção, tem versão melhor do que essa aqui. Na minha versão estava melhor. No entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Quem justifica o ímpio? Quem justifica o ímpio? O ímpio não tem justificativa? Não tem alguém que vai justificar o ímpio? Quem é que justifica o ímpio? São as pessoas, aqui está falando sobre pessoas, ao que não trabalha, ao que nós não fazemos, mas nós cremos. Aquele que nós não levamos a palavra, mas nós cremos que ele pode ser salvo. A esse, o Senhor pode justificar. E a sua fé é atribuída como justiça. É sobre isso aqui que nós fizemos. É sobre esses nomes que vocês trouxeram aqui. Talvez você, como a Juliana falou, você nem tenha trazido, você nem esteja orando. Mas a sua oração pode mudar um destino, irmão. Nós já falamos disso aqui. A oração pode mudar um destino. A oração pode mudar, às vezes, uma maldição que está sobre a pessoa. E hoje eu quero desafiar vocês a fazerem, quem não fez, escrever os nomes de pessoas, 3 pessoas. 3 pessoas que você quer que encontre o Senhor. Nossa, se eu for fazer uma lista, eu vou fazer uma lista igual que a Juliana leu aqui, porque eu conheço muita gente, escolha 3.
3 pessoas que você talvez nem precise falar, porque às vezes a gente falar, a gente atrapalha, mas que você vai orar por elas, mas que você vai orar por essas pessoas. Ô Miriam, a Miriam estava por ali, ô Sheila, tem um negócio de papel, vê se alguém precisa de papel e caneta para anotar o nome, quem não entregou ainda, aí entregar, aí depois coloca numa salva aqui, ó, que o pastor, depois ele faz a lista com os nomes. E nós vamos começar a orar por esses nomes. Você tem pessoas aí que você lembra dessas pessoas? E pessoas que talvez você nem fale do amor de Deus para ela, essas pessoas precisam do Senhor. Lá em João, capítulo 8, versículo 32, o tempo que você está fazendo assim para eu esperar, você já tinha achado. João capítulo 8, versículo 32, fala nesse versículo que somente Cristo liberta. Conhece pessoas presas no pecado? Sim ou não? Conhece pessoas que estão presas em vício? Às vezes as pessoas estão presas na própria crença sobre ela. Irmãos, às vezes até nós, às vezes acontece de pessoas aqui dentro, no nosso meio, estarem presas no pecado. Oh, meu Deus. E essas pessoas precisam de libertação, mas é mais fácil as que estão aqui dentro serem libertas do que as que nem ouvem a palavra de Deus. Olha lá, você conhece esse versículo. Então, conhecerão a verdade e a verdade, o que a verdade vai fazer? Libertar. O que liberta não é ser bonzinho, irmão. O que liberta não é entregar comida. Isso é bom? É. O que te liberta não é você ser um ofertante, um dizimista. O que te liberta não é fazer coisas. O que te liberta é só Jesus. Jesus liberta. É conhecer a Jesus e Jesus vai libertar. O que essa pessoa precisa? Eu vou orar para quê? Para que essa pessoa conheça Jesus. Para que de alguma forma Jesus chegue na vida dessa pessoa. Eu tenho que ter até direcionamento do que eu vou dizer, de como vai ser. Versículo 36, do próprio João, capítulo 8. Versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. Não são pessoas que se convencem, não são pessoas que chegam aqui e acham que só por estarem aqui já são salvas, e por terem uma carteirinha, que a gente não tem ninguém aqui, carteirinha da igreja, de membro, já é salvo. Primeiro, nós precisamos nos reconhecer culpados. Tenho que ser culpado, tenho que entender que eu estou perdido, eu tenho que entender que eu estou condenado, para reconhecer a necessidade de salvação. Você entende isso? Você já viu alguém viciado, que você sabe que a pessoa é viciada, e falar para ele, você precisa parar com esse vício. E ela fala assim, vício? Quando eu quiser eu paro, eu não sou viciada. Conhece? Não, eu bebo socialmente, eu bebo quando eu quero, assim, com vocês, mas se eu quiser parar, eu paro. Precisa parar, esse cigarro está te matando. Não, mas isso daqui, quando eu quiser, eu paro. Eu fumo quando eu estou nervoso, tomo um café, aí dá vontade, mas quando eu quiser parar, eu paro. Ele reconheceu que ele precisa? Reconheceu que ele é viciado? Quando que uma pessoa que não reconhece que é viciado vai procurar ajuda? Nunca. Você está me entendendo, meu irmão? Às vezes uma pessoa não reconhece que precisa de um médico, que precisa ir ao dentista, não vai nunca. Só vai quando entende, só vai quando reconhece.
Outra coisa que você vai orar por essa pessoa, ela tem que entender que ela tem necessidade de salvação. Ela tem necessidade de ser liberta. Só os que estão arrependidos que vão ser absolvidos. Só os que entendem que precisam de Deus é que vão buscar a Deus. Então tem que entender primeiro. Você vai orar para essas pessoas serem libertas, para o amor do Senhor chegar nelas, mas elas têm que entender primeiro que elas precisam de salvação. E você vai orar por isso, porque sozinha ela não vai entender, porque Satanás vai enganá-la, como engana muitos. E ela vai achar que isso é normal e está tudo bem. A sua oração vai para que, preste atenção, por essas pessoas que você fez a lista e colocou o nome, ela tem que entender que ela precisa de Jesus. Não sei de que forma, mas ela vai entender que ela precisa de Jesus. O caminho para Deus é Jesus. Tem gente que acha assim, não, mas eu sou de Deus desde que eu nasci. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Às vezes você acha que você pode até achar que uma pessoa ela não precisa de Deus, ela já é tão boa, ela já é tão direita, essa pessoa, é uma pessoa tão fiel, uma pessoa tão boa. Eu não vejo necessidade dela ser evangélica, eu não vejo necessidade dela ir para a igreja, porque ela já faz tudo direitinho. Às vezes ela faz coisa mais certa do que gente que nem conhece a Deus. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Muda a versão, muda totalmente o que você pensava em dizer, né? O caminho para Deus é Jesus. Provérbio 14, 12, é 12, não é 11. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Irmãos, preste atenção uma coisa. Não existe gente boazinha que não precise de Deus. Não quer dizer que a pessoa que é uma pessoa direita, uma pessoa boazinha, uma pessoa de um caráter bom, uma pessoa que ajuda, uma pessoa abençoadora, que não precisa de Deus. Isso são obras mortas. Porque se você faz as coisas, se você tem fé e você não tem fé e só faz as boas obras, isso aí não te... O que te salva, meu irmão, isso não resolve nada a sua vida para a salvação. Só é uma pessoa boa. Ah, ela é tão boa, nossa. Então ela precisa de Jesus, se ela não tem. E ela precisa reconhecer isso. E às vezes, nós pensamos que é. Às vezes nós achamos que aquela pessoa é uma coisa, mas lá dentro do coração dela, você não sabe. Quantas pessoas tristes e sofridas demonstram uma alegria, uma festa que não é. Eu conheço uma pessoa que a esposa falou assim, eu queria que fosse em casa como é aqui. Aqui é uma festa, é uma alegria, brinca, mas vai para casa, não tem assunto. Por que é feliz num lugar e no outro? Não é feliz num lugar e não é feliz no outro. Num lugar mostra a felicidade, que não é real, porque quem é feliz num lugar é feliz em qualquer lugar. Como é que você está feliz, sei lá, no seu trabalho você é feliz, você conversa com todo mundo, você é cheio de amigos, chega em casa você fecha a cara. Não tem assunto, não quer conversar, fica brava. É normal isso? Tem uma coisa errada? Se a casa que é o lugar que você está mais à vontade, que é para você ser mais feliz, é uma felicidade falsa, é um sorriso falso, é uma coisa só para mascarar, para os outros acharem que é. E às vezes isso nos engana e você acha que não precisa orar por essa pessoa, achando que essa pessoa não precisa de Deus. Ela precisa de Deus. Se uma pessoa ruim precisa de Deus, uma pessoa boa também precisa de Deus. Então a gente tem que orar por essas pessoas também. Hebreus 12, versículo 2.
Hebreus 12, 2. Tem uma coisa muito interessante que eu estava lendo, que diz que a salvação é de graça. Diz aí para o seu irmão, a salvação é de graça. Fala aí para o seu irmão, ele ouviu? A salvação é de graça. Mas não é barata. E ela custou, hein? Ela custou muito para Deus. Ela custou muito para Jesus. Ela custou para Jesus que sofreu, mas ela custou muito para Deus que viu o filho sofrendo. E ela custa muito para nós também. A salvação é de graça, mas como foi que aquele homem falou quando a gente estava entregando marmita? Que ele falou assim para mim, quer ouvir uma piada? Qual é a maior dificuldade de um crente? Ai, eu sei o que é, mas era uma palavra só, mas é assim, você abrir mão. Não é a renúncia. Qual é a maior dificuldade de um crente? A renúncia. Porque para você viver de acordo com a vontade de Deus, você tem que renunciar a muita coisa. Talvez você tenha renunciado coisas para estar aqui hoje. Talvez você tenha que renunciar coisas para servir a Deus de verdade. Talvez você tenha que abrir mão de coisas para você ser quem você é. Para você ser melhor do que você é, você tem que abrir mão dos seus desejos, da sua vontade, do seu conforto, do seu descanso. É verdade ou não é? Quantas coisas a gente acaba pegando para fazer, não quer fazer, mas a gente tem que abrir mão e fazer coisas para Deus, porque há necessidade de fazer coisas na igreja, de fazer coisas por um irmão, de estudar, de fazer uma célula, de ir para o ensaio, de fazer um curso. Você abre mão de coisas voltadas para Deus e para a igreja. Você abre mão do seu tempo, você abre mão do seu dinheiro, você abre mão, às vezes, de estar com a sua família, para poder cumprir a vontade de Deus. Para você ser melhor para Deus. Então, eu preciso estudar mais, porque eu preciso servir melhor a Deus. Eu preciso orar mais. Então, esse tempo que eu descansaria, ou que eu ia fazer um passeio, ou que eu faria, sei lá, qualquer coisa, esse tempo eu preciso para orar. Esse tempo eu preciso para ler a Bíblia. Eu preciso estudar, eu preciso ler livros, eu preciso estar mais perto de Deus. É isso renúncia. Abrir mão das coisas que faria sentido para a sua carne. Então, o meu sábado é sagrado. De quê? De dormir até a hora que eu quero, de fazer nada, de ficar de pijama o dia inteiro. Você tem essas coisas? Quando eu trabalhava, eu queria ficar de pijama o sábado o dia inteiro. Porque dava a impressão que se eu estava de pijama, eu estava descansando. Eu ficava o dia sábado inteiro de pijama, porque eu estava em casa. Irmãos, eu não sei qual foi o último sábado que eu fiquei em casa. Não sei qual foi o último sábado esse último sábado, eu falei, Ronaldo, não queria ir no Itaim, não. Ele falou assim, não, nós vamos para o Lavo Bilac. Eu falei, o Lavo Bilac? Graça, eu não te falei. Eu falei, mas não é o outro sábado? Não, tem nesse e tem no outro. Eu, meu Deus. Tá, tem que estar lá que hora? Vai ser que hora? Vai ser das 9 às 6. Eu, ai, meu Deus. Não, dá de chorar às vezes. Vamos lá. Então, vamos. E eu acho que eu estou com o remédio da minha tireoide, eu acho que ele já está fraco. Tem que tomar, eu acho, né? Que eu ando muito cansada, tudo cansa, às vezes dá vontade de chorar, de cansar, às vezes eu quero deitar no chão e dormir de tanto cansaço. Eu falo, tá, vamos. Mas nós vamos. Mas eu tenho que cumprir a vontade do meu Deus. E eu não sou melhor que você, não. E a gente vai cumprindo a vontade de Deus. Cadê o versículo, Manu? Você tirou? Hebreus 12, 2? Não era para tirar, não, nem li.
Nós temos Jesus como nosso advogado. Diga aí, advogado. Porque o negócio é sério, irmão. A gente precisa de um advogado intercedendo por nós. Porque se ele não advogar por nós, se ele não falar assim, olha lá, coitado, olha, ajuda o teu filho, olha, responde oração, meu Deus. E é só Jesus que nos responde as orações, que intercede por nós. Ó, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Ao desprezar a vergonha, não vou viver de vergonha, deixa essa vergonha para lá, que eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Cadê? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Já que o nosso Jesus está lá na destra, sentadinho aqui do lado direito de Deus, Ele está ali para interceder pelas nossas orações. Ele está ali para interceder para o nosso pedido. Ele está ali para interceder até quando vê que a gente não consegue orar. Já aconteceu com você de você não conseguir orar? Claro que já. Já aconteceu de você estar tão mal que você precisa orar e você só chora? Ou você não consegue abrir a boca, ou você está ali angustiado e você não consegue orar, o Espírito Santo, Ele intercede. Ele vai interceder por nós, e Deus vai nos ouvir e vai falar, olha lá, não consegue nem orar. Ou o que Ele precisa, eu não sei o que precisa, mas Ele sabe e ora por nós. E para fechar aqui, Romanos 8:34. Como eu estava falando de pessoas boazinhas, a gente não pode confiar nos nossos méritos, nas nossas obras. A gente não pode confiar nas nossas penitências, no nosso sofrimento, no que nós nos doamos. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Me perdi. A nossa confiança foi nesse sangue derramado. Nossa confiança é nesse sangue que foi derramado. A nossa confiança que Jesus está nos ouvindo, que está intercedendo por nós quando nós oramos. A nossa confiança é que o Espírito Santo está conosco e nos ajuda. E nós podemos confiar em Deus. E nós precisamos amar. Todas as coisas da Bíblia, a maioria das coisas que nós vemos e fazemos e vivemos para Deus, tudo se resume em amor. Eu vi uma pessoa hoje com uma camiseta, estava assim, 70 vezes 7 igual amor. Perdoar é amor. Orar, interceder pelo outro é amor. Se pôr no lugar do outro, entender a dor do outro é amor. Entender que Jesus morreu não só por mim e pela minha casa, mas que todas as pessoas, mesmo as que a gente acha que não, são merecedoras da salvação, é amor. Então nós precisamos orar para a salvação das pessoas, de amigos. Eu quero orar com vocês. A pessoa que vai orar para encerrar também já pode vir para cá. Eu quero orar com vocês, irmãos. Nós vamos orar por essas pessoas que você colocou o nome na lista. E se você conseguir ficar de pé, quando fala assim, vamos orar, você já levanta. É igual quando vai começar o culto. Pegou o microfone, boa noite, você pula, opa! Peraí que tem um negócio aqui que eu quero pôr. Eu fiz uma bagunça desse caderno. Estou quase achando. Quando fala... Quando fala, boa noite, irmãos, você faz o quê? Fique em pé e responde.
Você já levanta, boa noite, já está de pé. Quando fala assim, vamos orar, o que você faz? Fica em pé. Vou perguntar de novo. Quando fala, boa noite, irmãos, o que você faz? Fica em pé. Quando fala, vamos orar, o que você faz? Quando fala, vamos aplaudir Jesus, o que você faz? Aplaude. E quando fala, vamos adorar a Deus? Adora. Não é bater palma. Quando fala bate palma, é bate palma. Quando fala é adora, você adora. Oh, Deus maravilhoso, tu és grande. Aí é oração. Porque às vezes eu vejo o pastor falando assim, adore a Deus, aí todo mundo começa a bater palma. Discernimento, preste atenção. Vamos orar então, você vai orar por essas pessoas que você pôs o nome na lista agora. É rapidinho, é 1 minutinho. Você vai orar por essas pessoas que você pôs o nome na lista. E você não vai orar hoje e esquecer. Não faça por fazer, não coloque por colocar. Seja sincero. Porque se você não estiver preocupado com a salvação do outro, você ainda não entendeu o que é amor. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos, feche seus olhos, se concentre em Deus, lembre das pessoas. Deus maravilhoso. Queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, as pessoas que estão na lista aqui. Os teus servos, Senhor, aqui estão falando o nome das pessoas que eles querem, ó Deus, que te encontrem. Pessoas, Senhor, que independente do caráter, nós não estamos preocupados com caráter, se tem dinheiro, se é pobre, se mora na rua, se é uma pessoa má, se é uma pessoa boa, não importa. Essas pessoas precisam reconhecer que elas precisam do Senhor. Essas pessoas precisam reconhecer e viver, e de verdade, Senhor, entenderem que precisa do Senhor na vida delas. Mesmo que sejam pessoas que já te conheceram e se perderam, e eu não acredito que quem te conhece se perde do Senhor. Mas essas pessoas, Senhor, que se perderam, porque achou que te conhecia, mas não conhecia de verdade. Que essas pessoas entendam, Senhor, a necessidade de te conhecerem, a necessidade de abrir o coração para o Senhor entrar na vida delas, entrar na casa delas, para o Senhor cuidar delas. Que elas entendam, Senhor, que elas precisam do Senhor. Que essas pessoas tenham a salvação. E que essas pessoas, Senhor, se converterem, sejam muito melhores do que nós que já estamos orando por elas. Que elas orem mais do que nós, que elas leiam mais a Bíblia do que nós, que elas não percam o culto, que elas se envolvam no trabalho, na tua obra, que elas amem o próximo, que elas queiram, Senhor, levar o teu amor para os outros, Senhor, que aquele amor que ela recebeu não fique só nela, mas fique nos outros também, que as pessoas possam alcançar, Senhor, que seja uma corrente de salvação, meu Pai. Não apenas uma coisa, um ou outro, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Olha para o nome de cada um dos que estão aqui. Nós vamos orar e nós sabemos que o Senhor responde às nossas orações. Que essas pessoas te alcancem, Senhor. E se possível, que essas pessoas te alcancem e sirvam ao Senhor junto conosco. Mas se não for para ser junto conosco, Senhor, que no lugar que o Senhor quiser. Mas, se possível, aqui com a gente, Senhor, que haja uma corrente de salvação, que haja uma corrente de conversão, de batismo, de gente animada, de novos convertidos, com o coração pulsando, Senhor, para falar do teu amor e do teu evangelho, que eles vivam milagres, Senhor, que haja milagre nessas vidas. Senhor, nós colocamos por hoje, Senhor, essas pessoas nas tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor responde às nossas orações e que essas pessoas podem ser salvas, alcançadas, independente de onde elas estiverem, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, queridos.